Do tempo que eu empreendo no ramo de barbearia, metade desse tempo foi de aluguel. E esse tempo que eu fui de aluguel, passei pensando, esse tempo que eu saí de Salvador, Bahia, que é quando eu tinha a barbearia de aluguel com meu primo, e vim morar em Petrolina, Pernambuco, que foi quando eu me casei. Eu passei a vir morar em Petrolina, Pernambuco, na zona rural, e continuei de aluguel, só que sozinho. E essa estratégia que eu criei para mim foi essencial até mesmo para ficar perto da minha filha, acompanhar o crescimento dela, ficar perto da minha família e da minha esposa, que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Foi essa. E espero que você vendo esse vídeo, você tendo essa oportunidade, faça você também, sem olhar para trás. Às vezes para você que é MEI, você não pode perceber, mas uma coisa é fato. Temos que ser humilde um pouco e dar um pé atrás e recomeçar muitas das vezes para poder fazer da forma certa. Foi isso que eu fiz. Eu dei um passo atrás. E por que eu digo que eu dei um passo atrás? Porque o ponto que eu tinha de aluguel, ele era localizado no centro da cidade, perto de shopping, perto de faculdade, em um lugar bem movimentado, avenida direta, e me possibilitava tudo aquilo ali, né? Mas algumas coisas me levaram a fazer essa mudança e dar um pé atrás. É muito fácil, eu digo isso porque é muito fácil para as pessoas às vezes olham um ponto comercial, tem um ponto comercial perto de shopping, perto de tudo, bem localizado, bem estratégico, sabe? No lugar onde as pessoas pagam bem para ter um corte de cabelo, ter dentro de um espaço confortável. E isso muitas pessoas não têm coragem de abrir mão para entrar numa zona rural, para vir para um lugar mais recuado, um lugar mais humilde, né? Isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui em Petrolina eu tenho basicamente 4 anos. Eu fiz 4 anos agora, no dia 5 de fevereiro, que moro aqui. Mas eu vinha do centro de Petrolina, quando foi que eu aluguei, eu ia e voltava, dava uma média de 34 a 35 quilômetros por dia. Isso estava desgastando a minha moto, estava me fazendo ter mais gastos, fora aluguel, ou fora que eu já gastava, né, com aluguel. Ainda tinha luz, que era, e água, que era 2, e internet. Então, esses acúmulos de despesa estavam me fazendo pensar muito, fora outro detalhezinho que eu vou contar para você no final do vídeo. Fique até o final que você vai entender e possivelmente você vai concordar com isso. Então, eu saí da capital, vim para o interior, para a zona rural, passei um tempo de aluguel aqui, depois houve um problema com o dono do imóvel, eu tive que procurar um ponto comercial no centro da cidade, que foi esse ponto comercial, bem localizado, perto de shopping, perto de tudo. Fiquei lá um período de 1 ano e meio ou mais, e aí, esse período que eu fiquei lá, eu fiquei pensando, e esse pensamento foi, mano, e isso eu conversando comigo mesmo, falando, mano, eu vou ter que dar um pé atrás, um passo atrás, vou ter que voltar e ficar ali, naquela região que também é boa, que também dá frutos, e vou ter que abrir mão disso tudo aqui, porque aqui na zona rural, para quem não sabe, é um lugar mais restrito, não tem nada perto, tudo que você tem que fazer em shopping, banco, você tem que fazer esse deslocamento de 17 km para o centro da cidade. E fora que para isso você tem que ter um carro ou uma moto, porque passa a van aqui e a van é pouca, são poucas vans, né? E é a cada 40 minutos. Esse deslocamento é um pouco cansativo de van, né? Analisando tudo isso, eu me preparei, eu fiz um preparo financeiro, e aí separei um cômodo da minha casa, que é o meu quarto, era o meu quarto, né?
e montei um estúdio de barbearia para mim, para continuar meus trabalhos perto da minha família, ou melhor, acompanhando o crescimento da minha filha, tendo o prazer de pensar um pouco mais, não me preocupar que no mês, dentro do mês, os primeiros dias você tem que pensar em aluguel primeiro, o dinheiro do dono do imóvel, a luz, a água, e depois sua receita para você poder cobrir as despesas da casa, né? Fora o caixa da barbearia que você tinha que ter. E aí, que foi que eu fiz? Aproveitei a vinda de meu pai, que ele vinha visitar a neta. Ele ia sair de Salvador e vinha para Petrolina passar mais ou menos um mês, 30 dias com a gente aqui. Passou até mais um pouco. E aí aproveitei que ele trabalha com tudo isso. Meu pai é encanador, é pedreiro, é eletricista, é pintor. Meu pai é tudo. Meu pai, tipo de profissão que meu pai tem nessa área de construção, ele aprendeu tudo isso. E sem ter curso. Ele aprendeu tudo isso aí, foi na marra, porque precisava para poder criar a gente quando era criança. Logo quando ele se desempregou em 2010, ele de 2010 para frente foi nessa luta aí que ele viveu, e ele teve que aprender tudo isso aí. Então aproveitei esse momento que ele vinha para cá, e aí combinei com ele, a gente fez a montagem do estúdio aqui, a reforma, tudo certinho. Ele me ajudou muito, me deu muita força, eu junto com ele, sendo servente dele, né? E aí ficou pronto o negócio, e aí eu tô dando continuidade aqui. E esse aqui foi como ficou meu local, galera. Vou mostrando pra vocês, para que você que tem intenção de fazer, se sinta motivado. Você vê que o lugar tá tão geladinho que até a cachorra da gente gosta de ficar dentro. Então, galera, eu fiz isso aí. Esse aqui era um cômodo da minha casa, era o meu quarto. Eu simplesmente transformei em um estúdio, e aí climatizei, pintei, botei uma pintura legalzinha, modifiquei as instalações elétricas, né? Botei num jeito que eu pudesse ficar legal, até para as poltronas dos clientes usar, num jeitinho bem clean mesmo. Aqui era a janela, que eu, junto com meu pai, quebrei, e aí fiz a porta na medida, botei a porta de vidro que eu já tinha no ponto comercial de lá. Onde tá os penduradores de capa aqui, galera, era a porta que dava pra sala, né? Então eu fechei, e aí botei a televisão, fiz um esquema bem legal. O que tá faltando aqui é o banheiro, galera, que eu vou fazer. Eu não fiz ainda o banheiro porque é um pouquinho caro. Eu vou mostrar pra vocês onde eu vou fazer agora o banheiro, que é a próxima etapa. Mas é isso, galera. Fiz no jeitinho aqui com que eu possa trabalhar bem tranquilo, possa atender os clientes agendado, que eu trabalho muito mais agendado do que por ordem de chegada. E assim eu fiz, tá vendo? Desse jeitinho aí. Eu tinha 2 cadeiras, 2 bancadas, eu vendi um espelho, vendi uma cadeira, vendi uma bancada, preferi ficar só com uma, foi minha opção trabalhar sozinho. Essa foi a minha opção, foi a minha escolha, trabalhar sozinho, por muitos motivos. E foi isso. Aqui é o meu quintal, galera. Aqui é a porta de entrada, tá com uma gradezinha ali porque eu ainda não abri ainda. Mas é a porta de entrada dos clientes, que futuramente eu vou mudar pra lá. Vai ser naquela direção, porque a pista principal, ou melhor, a PE, que é a pista estadual, naquela direção lá, naquela árvore ali que você está vendo, um pouco mais lá embaixo. E o banheiro eu vou fazer aqui, nessa lateral aqui, com a porta de entrada virada para cá, né? Até vai ajudar até a esconder as instalações elétricas que está exposta um pouquinho. Depois eu vou fazer um esquema para poder proteger a instalação elétrica aqui feita, né? E botei uma câmerazinha virada para a porta para poder ter um monitoramento melhor. Fiz tudo no jeito. E aqui futuramente tá um pouco bagunçado ainda, galera, porque eu consegui arrumar grande parte das coisas, mas ainda ficou entulho, que eu ainda vou tirar. Vou fazer uma limpeza geral aqui, que foi a bagunça, ainda tá um pouco bagunçado, mas eu vou fazer de um jeito para ficar bem legal. O que me motivou mais, galera, a sair do aluguel foi as questões do contrato entre as partes, né? Porque eu sempre tive um pensamento seguinte, sempre não, vamos supor assim, eu comecei a levar isso mais a sério, comecei a pensar de forma mais séria. Isso aí foi quando
eu pensava assim, bom, eu faço uma pintura dessa, bonitinha, né? Pago até muitas vezes uma tinta cara. Uma instalação, uma modificação que venha fazer, porque você chega no imóvel e você já não encontra a instalação daquele jeito e nem a pintura, isso é fato. Você tem que modificar tudo, né? Tomada, você muitas vezes pode chegar no imóvel que muitas vezes não tenha forro, telhado, você vai querer botar um forro para poder deixar um ambiente legal, uma pintura legal, só que aí entra a questão. O dono não tem obrigação de lhe devolver nada disso aí. E como é que fica isso aí? Você, além disso, você vai ter que ter outro gasto, porque se o dono do imóvel ele resolver não renovar com você, não vou renovar com você porque ele já tem outro planejamento, você já vai sair dali, aquela tinta, aquela instalação elétrica, além de ele não ter obrigação de lhe devolver, vai ficar ali, porque você não vai arrancar fio por fio, vai tirar fio, vai tirar a tua instalação, botar antiga, você não vai fazer isso, que isso aí é outro trabalho. Se você colocar um piso, você vai quebrar o piso para colocar, e vamos lá, se você botar até um piso adesivo, você pode até arrancar, mas vai ser prejuízo, né? Vai ser prejuízo na tinta, que além disso você vai ter que devolver o imóvel conforme o dono lhe entregou, né? Pintado de branco, salvo se você fizer um acordo com ele, de deixar do jeito que tá a pintura, mas assim, mesmo assim, ele vai usufruir disso que você gastou. Você entende? Vamos lá. Qual é a vantagem que há nisso? Eu pensei, nenhuma. Nenhuma. É mais vantagem eu pintar o cômodo da minha casa, deixar do jeito que eu gosto, porque eu sei que é um negócio que é meu. Não vou passar para ninguém, não vou alugar ninguém, vou permanecer ali, vou usufruir para todo o tempo. Só vou dar uma reforma. Então foi isso que eu pensei, foi isso que me motivou mais a sair do aluguel, foi por causa disso. Sem contar que o dono do imóvel não quis renovar o contrato com você. Certo, e aí, como é que vai ficar agora? Você vai ter que pular para um outro imóvel. E aí, vai ter que fazer tudo de novo. Já pensou? Só pelo fato de o dono não ter obrigação de lhe ressarcir, nem que saiba de um acordo de mês a mês ou durante um... Só por esse fato já não estava sendo viável para mim. Então eu comecei a pensar nisso e disse, vou mudar, vou sair do aluguel e vou passar uma temporada no estúdio dentro da minha casa, que sabe até parar com a atividade e me aposentar. Então esse é o vídeo que eu tenho para fazer para vocês. Se vocês gostaram aí, novamente, deixa seu like, mostra que você gostou para mim, deixa nos comentários alguma coisa, que sabe, um comentário se gostou, o que é que você acha, sua opinião sobre isso. E vamos pro próximo vídeo, porque esse é o vídeo que eu tenho para fazer para vocês. Um forte abraço e tamo juntos.